Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Paranaense nascido em Cascavel há 44 anos, ele é graduado em administração com pós-graduação em fertilidade do solo e especialização em gestão pela Fundação Getúlio Vargas. É sócio-diretor de tradicional grupo empresarial, fundado e controlado por sua família, que atua nos ramos de revenda de máquinas agrícolas, produção rural, desenvolvimento imobiliário e geração de energia elétrica, com operações em 27 cidades de 6 estados. Ao todo, são mais de 1.200 empregos diretos e mais de 5.000 indiretos. Foi vereador na Câmara Municipal de Cascavel entre 2009 e 2012 e está agora de volta à política com o projeto de concorrer a deputado federal, cargo que seu pai e homônimo ocupou por 2 mandatos. Vice-presidente estadual do União Brasil, o empresário Nelson Fernando Padovani é o meu convidado deste sábado no Jogo Aberto. Boa noite, Nelson. Obrigado por atender o meu convite. Nelsinho, para os amigos, e também é um nome mais político seu, para não confundir tanto com o seu pai, inspirador, 10 anos depois de terminar o seu mandato de vereador, você estará novamente na disputa de um cargo eletivo. E qual foi a principal motivação para você voltar a enfrentar as urnas? Primeiro, Caio, obrigado pelo convite da direção. Quero agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos falando com a grande Cascavel, com o oeste do Paraná, com o Paraná, com o Brasil e com o mundo, através do seu programa. A motivação, acho que é a renovação, acho que é a indignação, é o momento político que depois da Constituição de 88, onde ficaram muitos deputados 30 anos no mandato, acredito até que legislaram em causa própria, trazendo a condição de emendas parlamentares para os municípios, que não é a função de um deputado federal trazer emendas, mas assim fizeram. O deputado federal tem que legislar, tem que fiscalizar, não fazer obras. E há uma diferença da realidade, da função para o qual eles estão. Há uma renovação automática pela idade. Então, utilizando dessa estrutura política que meu pai deixou, que foi deputado federal de 2010 a 2018, a sua experiência política, a minha experiência política como vereador em Cascavel e a vontade de representar o Paraná e o Brasil é que nos faz ter esse desafio gigantesco de abandonar os negócios, a família, mas não abandonar as bandeiras do oeste do Paraná e do Paraná. Nelsinho, em 2020 você ensaiou uma candidatura a prefeito de Cascavel, mas não levou adiante. Agora é para valer? Nós tínhamos ali naquele momento bem avaliados em algumas pesquisas. Eu não era louco de achar que iria ganhar aquela eleição do prefeito Leonardo Paranhos, a qual faz uma excelente gestão, um grande mandato. O Paranhos é um prefeito que tem tudo para ser um grande líder estadual no futuro próximo. Também o Edgar Bueno, que estava para sair candidato naquele momento. E eu queria trazer à discussão, Caio, a necessidade que nós tínhamos de mudar a matriz econômica de Cascavel. Que nós não poderíamos ficar apenas na agricultura e no agronegócio. Nós tínhamos que transformar Cascavel numa cidade de metal mecânica e agroindustrial. Utilizando as potenciais indústrias já instaladas em Cascavel, e aqui eu dou como exemplo, nós temos uma fábrica de carroceria de ônibus, nós temos 2 fábricas de silo em Cascavel. A fábrica de carroceria de ônibus a gente não usa todo o seu potencial, nós não injetamos os bancos, não costuramos os bancos, não fazemos as rodas, não fazemos o para-choque, não fazemos o volante, tudo é importado de Campinas, de Caxias do Sul ou da China. Nós temos 2 fábricas de silo em Cascavel, qual empregam 3.000 funcionários. Nós não temos uma fábrica de parafuso em Cascavel. Hoje, para você fazer um silo... Você poderia haver uma grande diversificação, de toda essa atividade, gerando outros tipos de empresas, de indústrias, como as indústrias montadoras, que tem os componentes são fabricados ao redor delas. O que é uma indústria de parafuso? E para você fazer um básico, silo de 5.000 sacas de 5.000 sacas de soja, você usa 1 milhão de parafusos. Então você tem um rolo de arame, você esquenta, você estica, você torneia, corta a chapinha, põe na ponta, põe num pacotinho e vende. Porque eu tenho certeza que é através da metal mecânica que nós temos já essa vocação, e eu tive isso com meu avô Carelli,
que fez a fundição da Carelli, instalada em Cascavel desde os anos 80. Eu vi a transformação da sucata virando peças novas. Então eu tenho na minha cultura que dá para fazer. E é através da metalmecânica que nós podemos gerar emprego em Cascavel, mas não gerar emprego, qualificar o salário, que é o mais importante. Porque o salário de frango, do abatedouro de frango, ele é importante, mas é um salário baixo. Ele é um salário que não qualifica o trabalhador. E o trabalhador qualificado fica sem oportunidade. E na metalmecânica, como Toledo hoje, nós já temos o exemplo da biotecnologia. E Toledo hoje, muito bem aproveitado, traz até a fábrica da Volvo, de motores da Volvo, que veja, já é uma fábrica metalmecânica. E nós podemos ter esse elo produtivo até com a nossa cidade irmã de Toledo, da nossa região, e aqui fazemos a usinagem, fazer o metal leve, fazer o bronzinamento, fazer os virabrequins, na mesma linha de raciocínio, usando as indústrias de Cascavel e as da região. Nelson, um grande trunfo a favor da sua campanha será, certamente, verdadeiramente, o legado político do seu pai, o ex-deputado federal Nelson Padovani, que certamente deve dispor ainda de uma boa rede de apoios no Estado, né? Sim, e você deve estar percorrendo e refazendo esses contatos. Sim, meu pai, entrei nessa disputa por muitos prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, que até queriam que meu pai fosse candidato a deputado federal novamente. Convidaram o Nelson Padovani para ser candidato a deputado federal. E ele falou, olha, vou me dedicar agora à família, aos negócios, mas eu tenho uma pessoa preparada em casa que pode seguir esse legado. Eu conquistei, através desse trabalho, os últimos 20 anos, eu me dediquei muito. Eu fui vereador, Caio, 2008 a 2012, e não saí candidato à reeleição. Naquele momento, fui o único vereador daquela legislatura que não teve problema nenhum com a justiça. Eu não acho isso mérito, mas foi a verdade. Problema de... Num país em que isso é tão normal, né? É a exceção, né? É a exceção, e aí tinha uma eleição praticamente tranquila para reeleição, mas o meu partido, naquele momento, nós fomos dormir com um candidato a prefeito e quando acordamos, apoiou um outro partido e naquele momento meu pai era deputado federal, eu decidi deixar de concorrer e apoiar as empresas, temos 1.200 funcionários e deixei o pai fazer esse belo mandato, ao qual o Nelson Padovani foi avaliado em 2013 o 15º melhor deputado federal do Brasil pela revista Veja. E para Cascavel deixou um legado muito grande, a primeira emenda do aeroporto, a legalização do aeroporto através da ANAC e a Agência Nacional de Aviação Civil, quem licenciou foi o pai. O Instituto Tecnológico Federal de Cascavel, uma obra também a qual qualifica o trabalhador de Cascavel e da região, obra do Nelson Padovani, trouxe na época a emenda de 30 milhões de reais para o Trevo Cataratas por um problema do pedágio que não entregou o projeto, nós não pudemos fazer o Trevo Cataratas naquele momento, e você lembra bem disso, se perdeu o recurso do Trevo Cataratas, que agora, graças a Deus, está sendo feita a obra, eu acho que termina nesse final de ano, mas veja, isso 10 anos depois. Então essa brasa, essa força que existia do nome Padovani, que existe ainda, meu pai acho que me transfere, mas não transfere como sendo para um herdeiro, mas transfere para ser por um sucessor, porque a palavra sucessão é derivada de sucesso. Você só vai ser um sucessor se você tiver sucesso. Sucesso com bastante honestidade, com bastante trabalho, para ter esse legado. Você é vice-presidente estadual do União Brasil, né, que é o resultado da fusão do PSL com o DEM, que reúnem essas duas siglas, né, que já não existem mais, agora estão juntas no União Brasil, reúnem grande número de aliados do presidente Bolsonaro. Ocorre que União Brasil terá candidato próprio à presidência da República, né, que é o deputado Luciano Bivar, que é presidente até da agremiação, né. Temos aí uma saia justa para os bolsonaristas que estão no partido e você é um deles. Como é que vocês vão lidar com essa decisão de quem apoiar? Nem sempre na política ser o adversário político ou candidato será um adversário. Eu acredito que o DEM tem uma história de um partido de centro-direita constituída. Da mesma forma, o PSL, o qual defende as bandeiras da família, da liberdade econômica. Partido pelo qual o próprio Bolsonaro se elegeu, né, inicialmente. Hoje ele está no PL, né? E eu acredito que esse momento agora, o União Brasil, nesse primeiro... Nós já estamos discutindo, Caio, o segundo turno.
essa entrada do Bivar como pré-candidato, ele não pode ter numa bancada de debate todos contra um lado, todos os lados de esquerda. Tem que ter candidatos de centro e direita numa bancada presidencial. Então, acho que nós já estamos discutindo o segundo turno da eleição. A entrada do Bivar, que é um grande político, um grande homem, uma das cabeças do Congresso Nacional, ela vem para enriquecer o debate. De que nós precisamos de um país grande, um país que pensa no futuro, que não pensa o Brasil para daqui 4 anos, mas pensa o Brasil para daqui 100, 200 anos. Um Brasil que seja competitivo, um Brasil que busque ser não um povo brasileiro, mas uma nação brasileira. E acho que é isso que nós pensamos e queremos. Mas a questão é essa, né, Nelson? Vocês têm um candidato no partido, né, embora, de um modo geral, são 2 partidos que reúnem um grande número de apoiadores, né? Tanto deputados que já estão lá, né, senadores, enfim, e os pré-candidatos como você, que tem uma ligação muito forte com o Bolsonaro, né? Como é que vai ser na campanha eleitoral? Como é que isso vai ser resolvido, vocês tendo um candidato? Falando agora como vice-presidente estadual do partido. Isso. Nós temos que deixar o partido crescer. O Brasil, o partido tem que se colocar, ter visibilidade, saber que o 44 existe, que a União Brasil é um partido que vai fazer, já temos 12 candidatos a governo, mas temos 4 com grandes chances de eleição, o Antônio Carlos Magalhães Neto na Bahia, o Ronaldo Caiado em Goiás, o candidato Mauro Mendes no Mato Grosso e o candidato de Rondônia, que é o atual governador também de Rondônia. Então, 4 nós temos grandes chances de eleger, com mais no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro. Então, nós podemos ter até 8 governadores da União Brasil. E existem questões pontuais regionalizadas que um apoio agora, sendo para o lado do Bolsonaro ou para o Lula, atrapalharia as questões locais. Então, com certeza, vem o Bivar candidato a presidente no primeiro turno para que os estados consigam eleger os seus governadores e esses governadores eleitos, se fossem 4, 5 ou 8, ajudarão no segundo turno, num projeto maior, o presidente ao qual a gente for apoiar. Que eu acredito que seja o presidente Bolsonaro, ao qual temos simpatia, não pelo presidente Bolsonaro, mas pelo que ele representa para o projeto do Brasil. Para a gente concluir esse bloco, Nelson, me parece que diante de uma polarização consolidada da eleição entre Lula e Bolsonaro, os partidos estão muito preocupados hoje também em formar bancadas, né? Fazer grandes bancadas, por quê? É o Congresso Nacional que tem realmente o domínio político no país, né? Sim. Então, hoje a União Brasil tem 51 deputados federais, 8 senadores e queremos chegar no ano que vem com 70 deputados federais, um partido que não vai fazer federação, e não tenho dúvida que com esse quadro político, Mandetta, CM, Caiado, Franceschini no Paraná, Padovani, temos em todos os estados pessoas probas, dedicadas e pensando no futuro do Brasil. Será um grande partido no Brasil, tenho certeza. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando o vice-presidente no estado do Paraná do União Brasil, o Nelson Fernando Padovani, que é pré-candidato a deputado federal. Já retornamos.